Paixão e morte de Jesus. Jesus saiu do cenáculo, atravessou a torrente de Cedron e dirigiu-se com os apóstolos para o Monte das Oliveiras. Também Judas conhecia esse lugar, pois Jesus já tinha ido ali muitas vezes com seus discípulos. Entrou Jesus no jardim e recomendou aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou fazer oração. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Estando apenas com eles, começou a invadi-lo grande tristeza e angústia. Minha alma está triste até a morte. Ficai e vigiai comigo. Depois, adiantando-se alguns passos, afastou-se deles à distância de um tiro de pedra. Ajoelhou-se com a face em terra e suplicou: Meu Pai, se é possível, afastai de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como vós quereis. E levantando-se, foi ter com seus discípulos e os encontrou dormindo. Despertou-os e perguntou a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai para não cair em tentação. Pois o espírito está preparado, mas a carne é fraca. E Jesus de novo se retirou e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se vossa vontade. Voltando para junto dos discípulos, encontrou-os outra vez dormindo, porque tinham os olhos pesados de sono e não sabiam o que dizer. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Escutas o que tenho a dizer, Pai. Defende-me, salva-me de todas as armadilhas que lançam sobre mim. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? Abriga-me contra o mal, meu Senhor. Confio em Ti. Tu és meu refúgio. Nenhum homem suporta tal fardo. Devo dizer, é pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém, jamais, não, nunca. Ó Pai, tudo te é possível.
Se é possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Quem é teu pai? Senhor, protege-me. Quem és tu? Que se cumpra o que te espera-te de mim. Eu vou beber desse cálice, que a tua vontade sobre mim prevaleça. Sobreveio então uma angústia de morte a Jesus, e um suor como gotas de sangue saía-lhe do corpo, correndo pela terra. E Jesus orou ainda com mais fervor e mais demoradamente. Então apareceu um anjo para confortá-lo. Depois levantou-se e, voltando aos discípulos, disse: Eis que chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Aquele que irá me trair já está perto. Jesus ainda estava falando quando Judas chegou com um grande número de soldados e criados. Traziam lanternas e estavam armados de espadas e outras armas. Eram enviados do Supremo Conselho e à sua frente vinha Judas. Ele lhes disse: Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com cuidado. Chegando ao horto, adiantou-se logo para Jesus, beijou-o. Mestre, eu te saúdo. Judas, com um beijo me traz. E vende o Filho do Homem? Dirigiu-se depois Jesus aos soldados e perguntou-lhes: A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. A estas palavras todos recuaram. Jesus perguntou-lhes de novo: A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Já disse que sou eu. Se é, pois, a mim que procurais, deixai os outros irem. Então amarraram-lhe as mãos. Vendo isto, os discípulos perguntaram: Mestre, devemos desembainhar a espada? Sem esperar resposta, Pedro puxou a espada e feriu Malco, criado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Guarde tua espada, Pedro. Pensas acaso que se eu rogasse a meu pai, não me enviaria em socorro, no mesmo instante, mais de 12 legiões de anjos? Nesse caso, então, não se cumpririam as escrituras, que anunciam que assim deve acontecer. Então, não devo beber o cálice que meu pai me oferece? E tocando a orelha de Malco, o curou. Prenderam logo a Jesus e o amarraram. Seus discípulos fugiram, abandonando-o. Somente Pedro e João foram seguindo de longe. Pedro nega Jesus pela primeira vez. Estavam ali os servos e soldados aquecendo-se ao redor de uma fogueira, porque fazia frio. Pedro sentou-se também ao fogo, aguardando o resultado da prisão de Jesus. Chegou então uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, encarou-o atentamente, dizendo: Você também estava com Jesus de Nazaré. Mulher, não conheço, nem sei de quem fala. Logo que ele saiu, o galo cantou pela primeira vez. Pedro nega Jesus pela segunda e terceira vez. Pouco depois, outra criada viu Pedro e disse aos presentes: Este também estava com Jesus Nazareno. Pedro o negou pela segunda vez e jurou: Não conheço este homem. Aproximaram-se os outros e disseram a Pedro: Sim, você também é desta gente, pois a tua fala te denuncia. Então Pedro começou a rogar pragas e a jurar:
Não conheço este homem de quem fala. E logo o galo cantou pela segunda vez. Nesse momento, Jesus voltou-se e olhou para Pedro. Então ele se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, tu terás me negado 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Depois que Jesus foi declarado réu de morte pelo Supremo Tribunal, os soldados conduziram-no à prisão. Durante toda a noite, esteve Jesus entregue à mercê daquela gente grosseira e brutal, que escarnecia dele. Uns lhe cuspiam no rosto e o feriam com punhadas. Outros, vendando-lhe os olhos, davam-lhe bofetadas, zombando. Adivinha, Cristo, quem foi que te bateu? Ainda muitas humilhações e grosserias fizeram a Jesus, que tudo suportou em profundo silêncio. Logo que amanheceu, reuniram-se de novo os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, que entregaram Jesus à morte. Mandaram trazê-lo e o interrogaram. Se tu és o Cristo, diga. Se eu disser, não acreditareis, mas logo o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Logo tu és o Filho de Deus? Vós o dizeis, eu o sou. Blasfemou. Para que mais precisamos de testemunha? Nós mesmos ouvimos de sua boca, é réu de morte. Vendo Judas que seu mestre ia ser condenado à morte, sentiu remorsos por sua vergonhosa traição. Tornou a levar as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Desesperado, lançou no templo as moedas, saiu da cidade. A consciência de Judas o acusava. Judas vai para a morte. Judas vai para a morte. Judas traição. Judas traição. Judas. E invocou-se. Levado Jesus ao palácio do governador, os príncipes e sacerdotes e os anciãos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Pilatos, por isso, encontrou com eles em uma varanda alta. De que acusam este homem? Se não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Pois bem, tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei. Não temos direito de condenar ninguém à morte. E começaram a acusá-lo. Este homem é um perturbador que anda seduzindo o povo. Proíbe que se pague o tributo a César. Diz que é Cristo Rei. Ouvindo isto, Pilatos entrou no tribunal, fez vir Jesus à sua presença e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Tu mesmo que perguntas? Ou foram outros que te disseram isto de mim? Por acaso sou algum judeu? O teu povo e os pontífices te entregaram a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então, tu és rei? É como dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo homem que é filho da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Tendo pronunciado estas palavras, foi de novo para os judeus e disse-lhes: Não acho crime algum nesse homem. Então os príncipes dos sacerdotes e os anciãos formularam toda espécie de agravos contra ele. Jesus, porém, não respondeu uma só palavra. Não está ouvindo as graves acusações que levantam contra ti? Jesus não respondeu, e Pilatos ficou muito admirado. Costumava o governador romano, na festa da Páscoa, dar liberdade a um preso escolhido pelo povo. Havia então no cárcere um prisioneiro incorrigível, chamado Barrabás, um ladrão que fora preso com alguns rebeldes por ter cometido um assassínio num motim. Disse então Pilatos:
É costume entre vós que eu solte um criminoso por ocasião da Páscoa. Qual quereis que solte? Barrabás ou Jesus, que se chama o Cristo? Pois Pilatos bem sabia que foi só inveja que levou os príncipes dos sacerdotes a entregar Jesus. Desejava, por isso, libertá-lo. Além disso, sua mulher lhe disse: Não te envolve na causa deste justo, porque hoje em sonhos sofri muito por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos excitaram o povo e sugeriram que intercedesse por Barrabás e fizesse matar Jesus. Pilatos disse-lhes: Qual dos dois quereis que eu solte? Barrabás! Barrabás! Pilatos, que desejava libertar Jesus, perguntou-lhes de novo: O que faço ao rei dos judeus? Crucifica-o! Crucifica-o! Mas que mal fez este homem? Não encontro nele causa alguma de morte. Mandarei castigá-lo e o soltarei. Mas eles pediam com gritos furiosos para que Jesus fosse crucificado, e seus clamores cresciam cada vez mais. Crucifica-o! Crucifica-o! Então Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus em um pátio fora do tribunal. Os soldados despiram de seus vestidos o Salvador, o amarraram em uma coluna e o açoitaram cruelmente. Em seguida, o levaram ao tribunal, reuniram em torno dele toda a corte e puseram-se a arremedar zombeteiramente as cerimônias de praxe na coroação dos reis. Cobriram, pois, os ombros de Jesus com um farrapo de púrpura, à maneira do manto real. Depois entrelaçaram uma coroa de espinhos e a meteram à força na cabeça. Na mão direita, enfiaram-lhe uma cana em vez de cetro. Depois de tantos tormentos e humilhações infligidos a Jesus, parecia que deveria ficar saciado o ódio dos judeus. Assim, ao menos julgava Pilatos. Mandou por isso apresentá-lo ao povo, trazendo na mão a cana, na cabeça a coroa de espinhos e aos ombros o farrapo de púrpura. Disse Pilatos à multidão: Eis aqui o homem. A este espetáculo emudeceu o povo, mas os príncipes dos sacerdotes e seus criados gritaram enfurecidos por este novo desengano. Declarou-lhes: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, enfurecido por este novo desengano, disse: Levai-o vós mesmos para o crucificar, porque eu não encontro nele motivo algum para o condenar. Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se diz filho de Deus. Tornou-se a encontrar com Jesus no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar ou te crucificar? Nenhum poder teria sobre mim se ele não te fosse dado do alto. Por isso, aquele que me entregou em tuas mãos é muito mais culpado. Se tu soltas este homem, não és amigo de César. Ao ver os judeus dispostos a converter sua clemência em crime contra César, Pilatos não teve mais ânimo para resistir. Sentou-se na cadeira de juiz e trouxeram Jesus à sua presença. Era o dia da preparação da Páscoa, quase às 9 horas da manhã. Reconheceu Pilatos que nada adiantava e que o tumulto ia crescendo. Mandou vir água e lavou as mãos à vista do povo. Sou inocente do sangue desse justo. Vós responderei por ele. Eu lavo as minhas mãos. Que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos pronunciou a sentença, condenando Jesus à morte de cruz. Apenas Pilatos pronunciara a sentença. Os soldados encarregados da execução se apoderaram de Jesus. Tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com suas próprias vestes.
O conduziram depois para fora da cidade, a fim de crucificá-lo. Jesus Cristo mesmo levava sua cruz para o lugar do suplício, o Monte Calvário. Com ele iam também 2 malfeitores para serem crucificados na mesma ocasião. Jesus, enfraquecido por causa da perda de sangue nas torturas, com sede e com fome, com o peso da cruz, cai por terra. Acolhe em silêncio, com humildade e serenidade, a queda. Mal refeito da dura queda, com o rosto coberto de suor, sangue e poeira, Jesus avista no meio da multidão a sua mãe. A mãe vai ao encontro do filho para lhe dar a única coisa que pode: muito amor. Ela vê o seu sofrimento e não pode fazer mais nada por ele. Os olhares se cruzam. Jesus nada consegue fazer. Maria nada consegue fazer. Os corações se tocam. Todos gritavam, todos zombavam e o acusavam. Os soldados continuavam batendo, a cruz pesada sobre os ombros. Somente sua mãe, silenciosa, impotente, com lágrimas nos olhos.